Bom dia, Farmas! Cheguei para nossa aula de segunda-feira. Cheguei para nossa aulazinha. Hoje é uma conversa que eu tenho com vocês, que a gente bate um papo aqui sobre. Hoje a gente vai conversar sobre fontes de renda, sobre como ganhar mais com farmacêutico. Eu recebo muita pergunta desse tipo quando eu estou fazendo as caixinhas, né, no Instagram. E eu recebo muita dúvida em relação ao que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode atuar, né? Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso, como que eu comecei a fazer outras fontes de renda como farmacêutica, como que eu comecei a pensar diferente, tá? Pessoal do Instagram, eu estou ao vivo no YouTube, tá? Para quem é da plataforma Fraternidade Farmacêutica, tá? Lá dentro tem o link, então se quiserem tirar suas dúvidas, entre pelo link que está lá na plataforma, que vocês vão vir para o YouTube tirar dúvida comigo, tá? Gente, uma das primeiras coisas que eu penso quando eu falo em fonte de renda, né? Renda extra, como ganhar mais. A primeira coisa que a gente precisa pensar é em como que está o nosso objetivo final. Eu sempre falo disso aqui, toda vez que eu comento com vocês sobre como que eu comecei a trabalhar com as diversas coisas que eu trabalho hoje, então como que eu comecei a trabalhar com a perícia, com assistência técnica, com a consultoria de drogarias, a consultoria de vendas, essas coisas, toda vez que eu converso com vocês sobre isso, né, eu sempre cito para vocês o meu objetivo final, meu objetivo principal. Então, quando a gente vai pensar na renda extra, a gente não pode simplesmente falar assim: ah, eu vou começar a ganhar mais com farmacêutico. Beleza, isso é um ótimo começo. Mas você precisa pensar em como que você vai fazer isso e por que você vai fazer isso. Por que eu estou falando isso com vocês? Quando a gente fala em renda extra, quando a gente fala em ganhar mais, quando a gente fala em começar a fazer coisas diferentes, a gente precisa daquele objetivo que é o principal. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu coloquei para mim que eu queria ganhar mais, que eu precisava ganhar mais, foi quando eu entendi que eu tenho duas filhas e eu não queria que as minhas filhas ficassem na casa dos avós, dos meus pais, dos meus sogros, que seja, não queria que ficassem em escolinha. Eu queria participar da criação das minhas filhas, porque a minha filha mais velha, né, a Luísa, quando eu tive ela, eu fazia faculdade, né, e depois disso eu precisei trabalhar. Então, eu deixava ela com meus pais para eu fazer isso, né? A época da faculdade, eu praticamente não via ela. Eu via ela ali um pedacinho antes dela ir para a escolinha. Então, quando veio a mais nova, eu falei assim, eu não quero repetir isso e eu não quero continuar fazendo isso com a mais velha, né? De deixar na escola, de deixar com meus sogros, de deixar com meus pais, eu não quero continuar fazendo isso com ela. Então, o meu objetivo principal sempre foi estar com as minhas filhas o tempo todo. Ah, Luciana, todo pai, toda mãe pensa assim, não é assim que funciona, tá? Toda mãe, obviamente, quer ver o filho crescer, mas tem muitas mães que preferem, sim, deixar na escolinha e trabalhar do que ficar em casa. Então, na minha concepção, o meu objetivo era: eu não quero, se precisar, eu não trabalho mais. Se eu ver que o meu trabalho está atrapalhando esse meu objetivo, então isso eu não quero mais para mim. Então, quando eu pensei no meu objetivo principal, qual que é o meu objetivo principal? Ficar com as minhas filhas em casa, né? Ficar com elas, aproveitar tempo com elas de verdade. Por quê? Quando eu trabalhava, eu pegava 2 horas de ônibus. Então, se eu pegava serviço 7, eu tinha que sair 5 da manhã, né? Se eu saía do serviço às 18, eu chegava em casa às 20. Então, qual o tempo que eu ficava com minhas filhas? Era ali 1 hora por dia para elas dormirem e no dia seguinte acordar de novo para a escolinha, né? Eu ir para casa de alguém. Então, eu ficava 1 hora, 2 horas por dia com as minhas filhas, tá? E vocês podem pensar que isso é normal, né? Porque é isso que acontece hoje em dia, mas não deveria ser, né? Não deveria ser. A gente não deveria delegar a criação dos nossos filhos para outras pessoas. Mas isso é assunto para outra conversa. Então, na minha cabeça, é isso, né? Eu não queria delegar essa função para ninguém. Eu não queria que eu ficasse ausente, né? Que por causa de uma coisa que o pessoal criou hoje, que mulher tem que estar trabalhando também o tempo inteiro e que tem escolinha para isso mesmo, deixa o filho na escolinha e tal. Beleza.
E aí eu fiz o meu objetivo principal. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é no seu objetivo principal. O que é que você mais quer hoje? Seja uma viagem, seja uma mudança, né? Mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, que seja. Seja uma dessas, igual, por exemplo, igual o meu objetivo, que é ficar mais tempo com as minhas filhas, passar mais tempo com as minhas filhas. Qual que é o seu objetivo principal? Pensa numa coisa que hoje, se você pudesse escolher, se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, escolhe o que você quer fazer da vida, que eu vou te dar suporte para isso. Escolhe o que você fecha seu olho, imagina como que seria um dia perfeito para você, uma vida perfeita, né, para vocês, na medida do possível, né, gente? Então, pensa nisso, pensa em como que seria o seu objetivo principal, para que você entenda o que você precisa fazer. Por quê? Quando eu coloquei esse meu objetivo principal, eu precisava parar de trabalhar, porque para eu conseguir meu objetivo principal, eu precisava estar em casa com as minhas filhas, certo? Então eu precisava parar de trabalhar, eu precisava ganhar alguma coisa trabalhando em casa, né? E eu precisava ter uma reserva para que eu conseguisse parar de trabalhar e tentar alguma coisa em casa. Então, se eu precisava ter uma reserva, eu precisava ganhar mais como farmacêutica. E aí entra um ponto que é importante, que eu não vou abordar aqui muito tempo, porque senão fica chato, mas é o financeiro mesmo. É o como que você vai fazer com o seu financeiro, tá? Quando você pensa em ganhar uma renda extra, quando você pensa em ganhar mais como farmacêutico, você precisa aprender a lidar com o seu financeiro, tá? Eu não sei lidar com o meu financeiro. Então, eu dou graças a Deus todos os dias, porque o meu marido é meu financeiro. Eu falo que ele é meu suporte de TI e o financeiro da minha empresa, porque eu não lido bem com financeiro, com dinheiro, e tem gente que não tem essa opção, então aprendam a lidar. Obviamente que se eu precisasse, eu aprenderia a lidar com isso. Então, todos os custos, todos os gastos, todas as coisas que a gente resolveu que a gente teria, né? Isso foi colocado por ele, né? E meu marido que resolve isso. Então, essa parte financeira é muito importante porque a primeira vez que eu fiz uma perícia, por exemplo, que eu recebi um valor alto pela perícia, esse dinheiro foi embora assim, ó, que eu nem vi. Por quê? Na minha cabeça era, eu vou receber mais isso, né? E para quem tem a cabeça igual a minha, né, TDAH e ansiedade junto aí, o dinheiro é nada. Assim, a gente gasta como se amanhã eu fosse receber a mesma coisa. Então, isso foi um susto, porque a gente recebeu um valor alto e a gente gastou quase tudo. A gente gastou, né? Eu gastando e meu marido assim, tá, vamos deixar, né? Vamos ver como é que vai dar isso daí. E acabou que foi um susto mesmo, que a gente quase ficou sem uma renda. Só que quando eu pensei em fazer isso, né? E aí vai a dica para quem é casado, né? Quando eu pensei em fazer isso, quando eu falei assim, olha, eu quero ficar com as minhas filhas em casa, eu não quero deixar em escolinha, eu não quero deixar com meus sogros, não quero deixar com meus pais. Eu sentei com meu marido e falei assim, olha, eu não quero trabalhar mais. Eu não quero trabalhar mais, eu quero ficar em casa com as meninas, né? A gente sentou e fez um cálculo e ele falou: olha, a gente precisa de tanto, né? A gente precisa de tanto para a gente ficar firme e a gente está gastando tanto, por quê? Por mais que tinha o salário, mas a gente pagava escolinha para as duas, né? Tinha o transporte de levar, tinha todo esse processo. Então, a gente começou a colocar isso na ponta do lápis. Obviamente que não compensava parar de trabalhar em relação a financeiro, não compensava parar de trabalhar, porque ia tirar uma renda da casa, ia ficar só a renda do meu marido, e a minha renda ainda era maior porque era o piso farmacêutico. Só que aí, na nossa cabeça, isso era muito mais importante. Era muito mais importante. Então, meu marido reorganizou o nosso financeiro todo, a ponto de falar assim: ó, nós vamos gastar o que eu receber. E é só isso. Então, a gente vai ter tanto de alimentação, a gente vai ter tanto de lazer, né? Que normalmente era o que sobrava. A gente ia ter tanto disso, tanto daquilo, tanto de aluguel, tanto de. Então, isso a gente colocou na ponta do lápis. Olha, é assim que funciona e pronto. Então, quando eu decidi fazer isso, a gente precisava guardar uma renda, né? Eu precisava ganhar mais para isso. E aí eu vi um cara falando, né? Eu já estudava um pouco sobre o marketing, eu já tinha essa ideia sobre o marketing, é, eu já tinha aplicado algumas técnicas de marketing em drogarias e eu tinha visto que isso funcionava.
Na época eu trabalhava na drogaria, e aí eu pensei assim, bom, eu já testei, né, como que funciona essa questão do marketing em outra drogaria, inclusive. E o que que é essa questão do marketing que eu falo, né? Eu estudei marketing para entender mesmo como que eu convencia uma pessoa, né, que ela deveria levar aquele tratamento. Porque até então eu estudava sobre suplementação e eu precisava vender aquele serviço, né? Por mais que eu trabalhasse no estabelecimento de saúde, é um estabelecimento comercial. Então eu precisava vender aquele trabalho, aquele serviço. Eu precisava mostrar à pessoa que ela realmente precisava. Então eu comecei a estudar sobre marketing. Dentro de marketing eu comecei a ver sobre layout, sobre a visão que a pessoa tem quando ela entra num lugar. Comecei a estudar mais sobre drogaria, achei vídeos de pessoas que falavam sobre isso. Inclusive, eu estudei com uma arquiteta de drogarias depois, né? Que ela explicando sobre questão de layout, sobre as coisas lá. Então, aí eu fui ficando mais encantada ainda. Quanto mais eu estudava marketing, mais eu ficava encantada. E aí, eu lembro que eu já tinha aplicado isso antes. E aí eu falei assim, bom, que eu posso fazer, né? O que eu posso, que eu sou boa, que eu posso aprimorar enquanto eu atuo com isso? Como assim? O que eu tenho em mim que eu sei que eu consigo fazer e que eu posso aprimorar isso com o tempo? E aí depois eu aprendi que a gente consegue fazer isso com quase tudo. Por exemplo, a perícia é uma delas. A perícia é uma das coisas que você não precisa ser expert, expert você já é porque você é farmacêutico. Você não precisa ser especialista em alguma coisa. Você pode entrar na perícia e aí você, dentro da perícia, você começa a fazer cursos de acordo com as perícias que vão aparecendo. Você não precisa fazer todos os cursos para ser um perito. Até porque você não tem como saber disso, não tem como saber o que você vai pegar de processo. Então, na minha cabeça, né, eu pensava assim, ó, bom, eu vou fazer uma listinha. E aí eu vi um cara falando uma vez, um cara do marketing falando, e falando assim, olha, toda vez que você for fazer uma lista de habilidades, uma lista de coisas que você consegue fazer, coisas que você pode fazer, algo do tipo, pegue uma lista e coloque, né, 50 números. Faça uma lista de 50 números. Por que uma lista de 50 números? Porque você vai lembrar das coisas que você é bom até ali no 20, mais ou menos, você consegue lembrar. Anotando, você consegue lembrar 20 coisas que você é muito bom. Quando chegar nos 50, você já chegou num ponto que você criou novas ideias na sua cabeça. Você pensou novas formas de criar alguma coisa. Então, por exemplo, a maioria das coisas que eu trabalhei, eu não vi um curso e fiz o curso e fui trabalhar com isso. Um exemplo disso é a consultoria de vendas em drogarias. A consultoria de vendas, que eu associo marketing, layout, colaboradores, né, ensinando os colaboradores a venderem melhor. Essa consultoria, eu criei ela. Eu criei porque eu estava numa drogaria e aí eu comecei a ver que o marketing dela não estava tão legal assim. Então eu assumi as redes sociais da drogaria, comecei a fazer mais coisas, mandar mensagens não de produtos, né? Eu não mandava mensagem de produto, eu mandava mensagem ensinando as pessoas a fazer as coisas. Ensinando sobre um produto específico. Marketing é isso, gente. Quem tem drogaria aí, pelo amor de Deus, não coloca produto no feed do Instagram, tá? O Instagram, o WhatsApp, não mande produtos para eles. Olha, promoção, produto tal do R$19,90. Não, pelo amor de Deus. Manda ajuda para essas pessoas. Se o produto tal está em promoção, você vai mandar uma mensagenzinha explicando o que o produto tal faz. Se alguém perguntar qual o valor, você fala que está em promoção e o valor é tanto. Entenderam? Então, marketing é ajuda, é você ajudar aquela pessoa. Por quê? A gente chama de gatilhos, né, dentro do marketing. Esse gatilho chama gatilho da reciprocidade. Você ajuda a pessoa e ela tem na cabeça dela que ela precisa de recompensar por isso. E ela acaba comprando na sua mão. E não é obrigado, tá? Ela é só uma coisa do nosso subconsciente. Então, quando a gente faz, quando eu comecei a pensar na questão do marketing, né, eu pensei assim, bom, eu sou boa em estudar, então eu consigo estudar algo diferente. Se eu precisar estudar isso todo dia, eu estudo, não tem problema nenhum. Mas eu vi que algumas coisas que eu estudava de marketing não estavam nessa drogaria. Não tinham coisas legais nessa drogaria. E aí eu sugeri para o dono, né? E aí, obviamente, pensando, vamos colocar curto, médio prazo, vamos colocar assim, né? Pensando a médio prazo, eu
sentei com ele e falei assim: olha, eu estou estudando marketing, né? E eu vi que tem algumas coisas aqui na drogaria, tal, que a gente podia alterar para chamar mais atenção, para as pessoas conseguirem se deslocar melhor na drogaria, para não ficar tão cheio a visão, né? Porque quando você chega num lugar, numa drogaria, por mais que seja drogaria popular, né? Que seja toda vermelha e enche o olho de coisa, você tem que chegar. Se você chegar num lugar e a drogaria estiver limpa visualmente, a pessoa ela tem mais conforto. E isso tem várias coisas que falam sobre isso, né? Mas vários estudos que falam sobre isso. Mas a compra, ela é favorecida, porque a pessoa não fica tão cansada e ela não quer logo ir embora dali. Ela olha, ela escolhe, acaba levando mais coisas do que o comum, né? E aí eu comecei a conversar com ele. Falei, olha, eu queria fazer essas alterações para você aqui. Posso fazer essas alterações para você? Ele falou assim: pode. Vai me gerar algum custo? Eu falei, não, por enquanto não. Vamos alterar só o que a gente tem aqui. Então, eu já estudava suplementação. O que eu fiz? Coloquei os suplementos numa área de destaque, que eu conseguia ver o que tinha, que eu conseguia mostrar a pessoa o que tinha, que eu conseguia falar com ela: olha, isso aqui é muito bom para isso, né? Então, eu coloquei, e eu mesma fui mexer, tá, gente? Eu de jaleco, porque eu sempre trabalhei de jaleco, né? Em farmácia. Então, eu mesma saí de trás do balcão e fui lá para frente, mexer nos suplementos, mexer nas coisas. Óbvio que entre uma mexida e outra chegava cliente, eu atendia o cliente, né? O tempo inteiro atendendo mesmo, como eu sempre falei com vocês. Eu sempre trabalhei como se a farmácia fosse minha. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Então, eu mexendo no layout da drogaria, eu mexendo nessa parte de marketing da drogaria, eu comecei a estudar a parte de marketing e aí eu achei um curso de campanhas para drogarias. E comecei a estudar sobre esse curso de campanhas, e aí eu percebi que nesse curso de campanhas, ele ensinava a fazer as campanhas legalzinho, tal, bem direitinho. Só que aí eu percebi que quando a gente fazia a campanha na drogaria, na primeira semana de campanha vendia bem, na segunda já não vendia tão bem, na terceira, né, enfraquecia, na quarta quase nada em relação à campanha, né? E aí eu falei assim, será que a gente consegue fazer uma campanha a cada 15 dias? E aí eu comecei a testar a campanha a cada 15 dias. Começou a vender bem. Por quê? Eu vendia na primeira semana, a segunda semana não vendia tão bem. Mas aí eu entrava com uma outra campanha. Aí eu vendia bem, ou seja, ao invés de eu ficar 4 semanas com uma campanha, vendendo bem na primeira, médio na segunda e ruim na terceira e na quarta, eu vendia bem na primeira, mais ou menos na segunda, vendia bem na terceira e mais ou menos na quarta. Então, isso para a drogaria foi um aumento de faturamento muito bom. E aí eu comecei a perceber que quanto mais rápido eu fizesse campanha, melhor. E comecei a fazer um cronograma onde eu conseguia fazer a campanha semanal. Só que aí, gente, isso já tinha assim uns 6 meses que eu estava trabalhando isso na cabeça do dono. Então, quando eu entrei com as campanhas quinzenais, quando eu cheguei para ele e falei das campanhas quinzenais, ele falou assim: ó, você pode fazer, você tem liberdade de fazer o que você quiser aqui dentro. Tem autoridade de fazer o que você quiser aqui dentro. Então, se você precisar de algum investimento, alguma coisa, você fala comigo só para eu saber o que você vai gastar. Aí é que eu comecei a ter essa autoridade de trabalhar o que eu precisava trabalhar lá dentro. Então eu meio que testei as coisas, eu fui testando as coisas, e essa drogaria, ela ficava num bairro, eu ia falar bairro nobre, ao contrário, né? Um bairro bem humilde, daqui mesmo da região, de Belo Horizonte. Então ficava num bairro, inclusive o bairro era bem no pezinho de uma favela. Então era um bairro bem humilde mesmo, e era bem na frente de uma UPA. Ou seja, as pessoas poderiam muito bem só ir na UPA, né? Mas nessa drogaria eu testei o marketing, eu testei campanhas, eu testei meu consultório, todos nessa drogaria. Comecei a abrir as coisas, comecei a funcionar, eu testei como se fosse minha a drogaria. E aí, com esses testes de marketing, teste a gente dava essas pequenas consultas, né? Óbvio que as campanhas a gente fazia colocando coisas novas, né? Ou nem tanto, mas prestando atenção mesmo na parte do que estava vendendo naquela época, né? O que era a época era outono, era inverno, o que estava saindo mais, era cimegripe, era repelente, era protetor solar. Então a gente fazia toda uma estrutura por trás disso, né? Hoje, quando eu faço a consultoria em farmácia, eu consigo traçar campanhas rapidinho. Eu faço uma campanha rapidinho. Mas, quando eu comecei, eu não conseguia. Então, eu ficava uma semana planejando a campanha,
para entrar na outra semana, para entrar na outra semana, para entrar na outra semana. E assim foi por um tempo, até eu acostumar. Assim, um dia eu fazia a campanha da semana. Eu sentava um dia e fazia a campanha da semana. Tipo assim, no sábado, né? Fazia a campanha da semana, no domingo eles preparavam as coisas, na segunda a gente começava a fazer a próxima campanha. Então, e aí como que eu consegui fazer dinheiro com isso? Assim que eu passei a fazer campanhas quinzenais, eu conversei com o dono e falei assim, olha, essas campanhas, elas são uma forma, né, de eu testar meu marketing como consultora de marketing. Então, assim como eu estou fornecendo isso aqui para você, de graça, né, que a atenção é de graça, eu também forneço isso para outras drogarias, não da região, obviamente, né, forneço isso para outras drogarias, só que eu não estava fornecendo ainda, né, a ideia era fornecer. Inclusive da minha cidade, eu trabalhava em cidade diferente. E aí eu comecei, né, conversando sobre isso com ele, eu falei com ele assim: olha, se você fosse pagar uma consultoria de marketing para fazer isso daqui para você, você pagaria tanto. Mas, né, eu sou sua funcionária, eu sou colaboradora aqui da drogaria, então eu não vou te cobrar tanto, eu vou te cobrar tanto. E coloquei meio que um desconto aí, porque eu já recebia meu salário ali dentro, né? Eu já meio que fiz a minha função de óbvio, eu como farmacêutica, eu trabalhava como farmacêutica e fazia essa parte de marketing. Eu não parei de fazer as coisas de farmacêutica. Então eu continuei atendendo, continuei vendendo suplementos muito bem, continuei vendendo, fazia as vendas, como é que fala, gente? Para falar venda casada, mas não é venda adicional, né? Fazia as vendas adicionais muito bem. Toda pessoa que vinha comprar medicamento comigo, ela saía com alguma parte da perfumaria, seja um cosmético, seja. Porque eu sempre lembrava a pessoa. Não que eu obrigava a pessoa, sabe? Tipo, empurrava na pessoa. Eu sempre lembrava. Porque, por mais que seja uma drogaria, você conhece as pessoas, você sabe o que elas levam para casa. Então, eu sempre lembrava isso, eu fazia questão de lembrar isso. Então, minha parte de vendas era muito boa. Então, quando eu comecei a entender isso, né? Eu trabalhei esse conceito de vendas, tudo que eu queria ganhar dinheiro eu ganhava. Então, uma dica para vocês é estudem vendas, estudem persuasão. Ah, Luciana, eu sou farmacêutico, eu sou graduado, eu vou ser vendedor? Quer ganhar dinheiro? É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Eu vi uma vez, não sei se vocês já leram aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Foi o primeiro livro que eu li dessa parte de autoajuda, de finanças, de dar um up na gente pra gente falar assim, nossa, eu preciso mudar minha vida. E ele fala que ele foi entrevistado uma vez por uma jornalista. Essa jornalista tinha doutorado e não sei o quê, mestrado, doutorado e um monte de coisa. E essa jornalista foi entrevistar ele. E aí ela pergunta, e ele já tinha best-seller, né, com Pai Rico, Pai Pobre. Ele já era best-seller já. E aí essa jornalista entrevistando ele, e ela não sei se ela tinha artigos ou era um livro que era muito bom. E aí ela perguntou para ele, ela falou assim, como que eu faço para também ter um best-seller, né? Para também ter o meu livro vendido aí a milhões, né? E aí ele falou assim, aprende vendas. Aí ela falou assim, eu aprender vendas? Eu tenho doutorado em não sei o que, não sei o que. Eu tenho mestrado em não sei o que, não sei o que. Eu sou uma jornalista renomada, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, mas aprende vendas. Se você aprender vendas, você consegue vender o seu serviço, o seu trabalho, qualquer coisa que você quiser, você consegue vender. A mulher levantou da mesa e saiu. Ela ficou furiosa com ele. Velho, um cara que acabou de ser um best-seller. Ele acabou de mostrar que a venda funciona, entende? Então, não fiquem com essa ideia de que não. Gente, venda funciona para tudo. Você quer ter o seu consultório, você precisa da venda para vender o seu serviço. Você precisa da venda para fazer o seu cliente entender, o seu paciente entender que ele precisa tomar aquela suplementação. Você precisa da venda para fazer as pessoas entenderem que você é bom no que você faz. Isso é vendas. Isso é vendas. Então, trabalha persuasão, inteligência emocional, programação neurolinguística, tudo isso está dentro de vendas, tá? Então, aprendam isso. Quando vocês aprenderem sobre vendas, estudarem sobre vendas, vocês vão entender, vocês vão conseguir fazer essa listinha de 50 itens que eu falei com vocês rapidinho. Porque essa listinha de 50 itens, vocês vão pensar em coisas que vocês nunca pensaram antes. E aí, quando vocês pensarem sobre vendas, vocês vão ver isso muito, muito além. Então, por exemplo, essa consultoria que eu criei, eu faço hoje uma consultoria que aumenta o faturamento de uma drogaria em 20% no primeiro mês que eles usam ela, porque eu faço uma consultoria aplicando mesmo. Eu pego as coisas e falo assim, olha, vocês têm que fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, ponto, ponto, ponto. Tem que fazer isso.
Se você fizer isso, você vai aumentar seu faturamento em 20% no primeiro mês. E assim, quase não tem custo. É mais questão de modificar mesmo a mentalidade das pessoas lá dentro. Então, eu criei essa consultoria com base nas coisas que eu fui testando, com base no marketing que eu fui estudando, com base nas vendas que eu fui estudando. Vendas é o top do negócio. Então, por isso que, quando você pensa em ganhar mais, você precisa pensar em vendas a todo momento. Por exemplo, eu estava com isso rodando, esse marketing, essa consultoria, com o próprio patrão, vamos colocar assim, e eu tive a ideia de fazer brigadeiro gourmet, de vender brigadeiro gourmet, de vender donuts, e eu vendi. Eu fiz para vender. Eu já era farmacêutica, já trabalhava em drogaria como RT, eu já tinha um ganho como marketing, mas estava explodindo o brigadeiro gourmet. Ninguém vendia donuts. Então, na minha cabeça, eu falei assim: caramba, eu sei fazer donuts? Bati na internet, vi a receita e falei assim: eu sei fazer donuts, não tem nada de especial em fazer um donuts. E por que ninguém vende um donuts? Né? Sendo que nos Estados Unidos, lá fora é tão comum, por que aqui no Brasil ninguém vende donuts? Então eu fui testando isso. Eu fui olhando o que eu tinha que fazer. Eu criei uma loja na época, né, de roupas plus size, porque eu sempre fui plus size, né? Eu sempre trabalhei, sempre fui do tamanho grande, né? Então eu criei uma loja plus size que eu revendia peças que eu pedia de uma loja, eu comprava de uma loja, entregava isso. Então eu fui criando fontes de renda para melhorar o meu ganho como farmacêutica. Por que eu precisava dessas fontes de renda? Porque eu precisava fixar o meu dinheiro, eu precisava guardar dinheiro, porque eu ia parar de trabalhar para ficar com minhas filhas. E eu precisava de um tempo, porque eu ia fazer uma coisa completamente diferente. Eu ia parar de trabalhar no físico e ia para o digital rápido, assim. Eu não ia migrando. Eu não ia migrando. Por que eu não ia migrando? Porque para eu trabalhar físico, né, e conseguir migrar para o digital, eu tinha que ter tempo. E eu não tinha esse tempo. O tempo que eu tinha, eu fazia bem o meu trabalho no presencial, no físico. Eu fazia bem o que eu podia fazer para andar rápido com isso. Então, quando eu larguei, né, vamos colocar assim, larguei o trabalho para viver de digital, óbvio que eu já tinha passado pelo meu consultório, e aí que eu tô falando com vocês. Quando vocês traçam um objetivo, né? No meu caso, era muito rápido, porque eu precisava de um objetivo rápido para ver minhas filhas crescerem, porque a minha mais nova já estava com 1 ano, 2 anos praticamente. E eu precisava fazer isso rápido, porque senão ia passar aí 5 anos e eu não ia conseguir fazer isso. Então, dentro desse 1 ano, eu consegui trabalhar bem na drogaria, ganhar melhor na drogaria, a ponto de testar meu consultório na drogaria, ver que funcionava e abrir o meu consultório depois, né? Depois de um tempo eu consegui abrir meu consultório. Eu consegui fazer num prazo de, vamos colocar aí, 1 ano e meio, 2 anos, eu consegui implantar coisas boas na drogaria, a ponto de ganhar bem. Eu recebia o piso e mais 50%. Eu recebia 2 pisos. Então, eu consegui guardar isso. Nesse meio tempo, eu tive a minha drogaria, né? Porque, obviamente, eu vi que funcionava, né? Apareceu uma oportunidade. E é muito, como é que fala? Isso é muito certo, né? Veio rápido, veio mais fácil, como se tivesse caído do céu. Desconfie, tá? Desconfie, experiência própria. Então, eu cheguei a ter minha drogaria, né? Eu tive minha drogaria por quase 1 ano. Cheguei a ter minha drogaria, consegui testar isso na minha drogaria, ou seja, eu usei isso comigo, né? Infelizmente, eu perdi a minha drogaria, né? Mas aí, como eu me vi nisso de novo, ou seja, eu estava meio que falindo, né? De novo, falindo, de novo não, né? Era uma das primeiras vezes, eu estava falindo, estava entrando num lugar que, tipo, eu precisava dar uma recuperada, eu abri meu consultório. E aí eu testei todas as minhas técnicas de marketing, de campanha, obviamente, passado para o consultório, né? Campanha em drogaria é mais fácil porque eu tenho um produto lá. O consultório não. O consultório você tem que procurar parcerias, você tem que ir atrás de drogarias mesmo para fazer parcerias com você e por aí vai. Então, eu tive essas ideias, né, a partir do momento que eu pensei assim, o que que eu preciso fazer? Então, como que a gente consegue ganhar mais sendo farmacêutico? Pense no que você é bom para você fazer. Ah, Luciana, eu não sou bom de vendas, mas eu sou bom de suplementação. Ok, então estude suplementação e tente sempre aprimorar suas vendas para você conseguir vender isso.
Luciana, eu tenho autoridade para mexer na drogaria que eu trabalho. Ok, então tente implantar um marketing diferente, um layout diferente, fazer campanhas, e aí você sempre cobra isso. Por exemplo, eu cobrava, né, do meu patrão até sobre suplementação. Por quê? Para eu vender a suplementação para o meu cliente, eu precisava fazer uma consulta com ele. Então, a pessoa saía de lá com o suplemento na mão, porque eu sempre convenci a pessoa a levar, eu mostrar a pessoa o que ela deveria levar. Ela saía de lá com o suplemento na mão e sempre voltava para comprar mais e sempre traziam pessoas novas. E o dono foi percebendo isso, o gerente foi percebendo isso. Então, com o tempo, eu comecei a cobrar o dono. Eu falei assim: olha, tanto por cento da suplementação, ela agora vai ser minha comissão, né? Porque já que eu sou a que mais vende suplementação aqui, sobre a parte de suplementação toda, esportiva, estética que tinha lá, de saúde mesmo, né, nutricional, alimentar, tudo isso, e eu fui crescendo a quantidade de produtos da drogaria. Por quê? Na minha concepção era, eu preciso de produtos bons para poder indicar, eu não vou indicar produto ruim. E aí eu mostrava pro dono, falava, olha, tenta conseguir esse daqui, essa marca que é muito boa, tenta conseguir essa marca. E aí passava, tipo assim, uma semana chegava a marca lá, né? Então a gente foi crescendo o nosso mix de produtos, isso foi aumentando a quantidade de pessoas que chegava. A questão dos chás, o pessoal gostava muito. Então, na época da suplementação, eu estudava muito sobre chás, principalmente os que tinham na drogaria. Então, tinha lá aqueles chazinhos que vinha a folha mesmo, né? Não é o chazinho de pacotinho, não. Não sei se trabalharia com esses, mas o chazinho que vem folha é muito bom, porque a pessoa vê a folha ali, ela vê que tá ali, que funciona. Então, eu comecei a trabalhar com isso, a vender os chás. Então, tudo isso que eu vendia, que era tirando medicamentos, porque eu não tinha comissão em medicamentos, tirando medicamentos, eu pedi comissão em todo o restante. E aí que tá. Quem é o farmacêutico que pede comissão? Entende? Farmacêutico não pede comissão. Por quê? Eu tô aqui não é para vender, eu tô aqui para trabalhar e ser profissional da saúde. Tá, tudo bem. Agora você quer ganhar dinheiro? Aí já é outra coisa. Aí já é outros 500. Você acha que o médico que tá lá no SUS ganhando o salário dele, ele tá só no SUS? Óbvio que não. Ele tem um consultório dele. Por que ele não atende de graça também lá no SUS? Porque ele tem que ganhar mais dinheiro, porque ninguém aguenta. Então, quando a gente pensa em ganhar mais, a gente tem sim que ser ousado, a gente tem que ser ambicioso, obviamente, sem ter inveja, né, de comparar as coisas, sem ter sentimentos ruins. Ambição não é ruim. Você tem que ter ambição para conseguir as coisas. Então, todas as vezes que você pensar em ganhar mais, você precisa pensar no seu objetivo, pensar em como você vai levar isso para frente, em que você vai se dedicar. Porque vamos supor que hoje você já tenha essa venda boa de suplemento na drogaria. Hoje você já consegue ter essa autoridade melhor, né, com o seu patrão. Então, já está na hora de você começar a cobrar por isso, né? E não só por comissão. Às vezes você vai se sentir mais confortável de conversar com o dono a respeito de um adicional mesmo. Não, ó, eu continuo vendendo, inclusive vou vender mais em relação à suplementação, em relação ao marketing, em relação a mexer no layout da drogaria, e você me paga tanto de adicional. Que hoje eu já recebo tanto, você me pagando tanto, né, a mais, você não precisa pagar uma consultoria de marketing, você não precisa pagar um gerente que seja, às vezes você quer se tornar gerente, né, e ver processos gerenciais que você pode fazer ali. Então, tente argumentar isso. Luciana, eu vou trabalhar mais. Vai, gente, vai. E se quiser ganhar dinheiro, vai trabalhar mais. Não tem jeito. Hoje, eu trabalho de casa, né? Eu consigo hoje trabalhar da minha casa, eu consigo ficar em casa e estar com as minhas filhas. Só que nos primeiros anos, né, agora que eu consegui regular meu sono, e quem tá aqui há um bom tempo já sabe disso, eu sempre dormia às 4, 5, 6 horas da manhã. Porque, já que na minha cabeça o meu objetivo era ficar com as minhas filhas, enquanto elas estavam acordadas, eu estava com elas. Quando elas dormiam, eu ia estudar. Eu ia preparar aula, eu ia gravar vídeo. Eu gravava vídeo 3 horas da manhã para a fraternidade. Então, assim, a gente tem a gente tem que adaptar, sim, as coisas e pensar o seguinte: eu sou novo, ou eu estou forte, né? Ou eu quero ganhar dinheiro, e se firmar nisso. Se firmar nessa parte de eu quero ganhar mais porque eu quero, sei lá, viajar para Disney em 2024.
Eu quero isso porque eu quero fazer uma festa de 15 anos maravilhosa para minha filha em 2025. Então, você precisa ter o objetivo principal. Obviamente, você vai pegar esse objetivo principal e dividir em vários, né? Várias metas. Então, você tem uma meta principal. Você vai pegar isso, dividir em várias metas. Eu, inclusive, eu dei uma aula sobre metas, não sei se é na plataforma. Mas eu falo disso, né? Divida isso em metas pequenas para que você consiga entender, né? Ah, eu preciso de ter 1 milhão até o final de 2024. Ok, você precisa ter 1 milhão até o final de 2024? Tá, então você tem 12, vai dar o quê? 20 meses, né? 20 meses não, a gente já tá em fevereiro, então é março. 22 meses, né? Mais ou menos. Você tem 22 meses para você juntar 1 milhão. Quanto que é 1 milhão dividido por 22? X. Eu não vou fazer cálculo agora, não. X. Então, você vai pegar esse X, você tem que ganhar isso por mês. Quanto que é isso por semana? X, ou seja, Y, né? Então, você tem que ganhar Y por semana. E por aí vai. Então, a sua meta, ela tem que estar ali. E aí, se você perceber que você, como farmacêutico, que foi o que eu percebi, né? Eu, como farmacêutico, eu ganho bem menos do que eu ganharia se eu estivesse fazendo as coisas certas na minha casa. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com consultoria de vendas, eu trabalho com consultoria de vendas para farmacêuticos e vendas para drogarias, tá? Eu tenho as duas consultorias. Eu tenho a fraternidade, que é mentoria em todos os assuntos. Eu tenho as mentorias em perícia, eu tenho as mentorias em suplementação, eu tenho a perícia judicial, eu tenho assistência técnica, eu tenho outras fontes de renda que eu tenho fora da farmácia, né? Fora no caso pessoal, né? Na parte pessoal. Eu tenho fontes de renda que, se eu precisar parar de fazer qualquer uma delas, né? Eu tenho outra. Só que eu não comecei com esse tanto de fonte de renda. Eu comecei com a fraternidade e a fraternidade tinha tudo. Todas as minhas aulas estavam lá dentro. Suplementação, vendas, consultorias, consultório, consulta, atendimento, tudo isso estava lá dentro. Marketing, porque eu estava aprendendo e colocando lá dentro. O curso na época era R$ 500, fraternidade farmacêutica, era R$ 500 quando eu comecei. Então, comecem, tá? Comecem. Se não começarem, vocês não vão conseguir fazer. E uma das principais coisas que eu falo com vocês, que parece que é besteira, né? Façam controle do financeiro, tá? Eu falo isso no workshop de perícia, né? Façam o controle financeiro de vocês, porque a gente assusta quando a gente começa a receber muito, né? A gente está acostumado a receber aquele valor ali, o piso, e nem todo mundo recebe o piso, né? Então a gente está acostumado a receber o piso. E aí a gente vai e do nada a gente recebe o dobro do piso. O que você faz com isso? Por isso que o povo ganha na Mega Sena e consegue ficar rico, consegue ficar pobre ainda, né? O povo ganha no Big Brother e fica pobre de novo. Por quê? A gente não está acostumado com tanto dinheiro. Então, acostumem-se com a ideia de que vocês vão receber esse valor. Isso é muito importante. Porque se você acostumar com a ideia que você vai receber R$ 10.000 mês que vem, você já está com isso na cabeça e falar assim, ok, dos 10 mil, 5 mil eu vou guardar. 5 mil eu vou guardar. Não vou usar. 5 mil vai para poupança, vai para investimentos, vai para que seja, mas que seja aquele guardado. Então, você precisa anotar isso, por quê? Para quando chegar você não ficar perdido. Entende? Eu não esperava que. Eu sempre contei dessa perícia, né? Na primeira semana que eu cadastrei para a perita, eu recebi uma perícia gratuita. R$ 400. Ok, já estava ótimo para mim, porque era R$ 400 para eu trabalhar umas 3 horas, mais ou menos. Então, eu ganhei R$ 400 por isso. Quando, na segunda semana, depois dessa perícia, eu recebi a nomeação para uma perícia que eu cobrei R$ 8.900 e aceitaram a perícia. Então, quando eu recebi os 8 mil da perícia, eu fiquei perdida. Porque eu falei assim, gente, não tem condição. Não tem condição. É isso tudo mesmo? A gente não sabe o que a gente faz. E acaba gastando sim. Por quê? Primeiro, você tem conta para pagar. E aí você vai pagando tudo porque você fala assim, vai que eu não recebo mais, né? Então você descontrola. A sua cabeça descontrola quando você vê dinheiro. Tá? Então pensem muito no financeiro de vocês, porque senão você não consegue fazer. Você pode ganhar R$ 10.000 por mês, que você vai ficar enfiado em dívida se você não conseguir calcular esse financeiro aí, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Hoje foi mais uma conversa, né? Eu faço essa conversa com vocês na segunda-feira para a gente. Para responder dúvidas mesmo, dar ideias para vocês. A minha ideia, o meu objetivo é que vocês tenham ideias de como trabalhar diferente, né? Para serem profissionais diferentes também. Essa ideia da renda extra, né? Vai tornar vocês farmacêuticos melhores,
porque vocês vão passar a ser mais dedicados no local de trabalho, vocês vão começar a fazer coisas diferentes, coisas que outros farmacêuticos não fazem, né? E você só vai descobrir isso, só vai entender isso a partir do momento que você fizer e você for disputado entre drogarias. Então, isso é mais para vocês entenderem como que é que isso funciona, né? Como que é que você pode trabalhar. Vocês podem trabalhar com o que vocês quiserem. Vocês podem criar uma consultoria, vocês podem criar uma aula, um curso, que seja. Vocês podem criar uma forma de ganhar dinheiro. E aí, para isso, vocês precisam prestar atenção naquela listinha que eu falei com vocês. Faça uma lista com 50 itens. Esses 50 itens, você vai colocar o que você faria. Ah, Luciana, vender brigadeiro, fazer donuts, vender bolo de pote, salada de pote. Uma hora vai sair uma ideia da sua cabeça. Se para você tem essa facilidade, por exemplo, eu sempre gostei de cozinhar. Então, para mim, isso é fácil, né? De querer fazer uma coisa diferente. Então, tenham essas ideias, mas aí, né, coloquem em prática. Então, tem uma ferramenta que chama ferramenta 5W2H. Toda vez que você pensar em fazer uma coisa, pega essa ferramenta 5W2H, joga no Google mesmo. Tem uma aula sobre isso, depois eu vou colocar na plataforma, mas joga no Google, né? 5W2H. Isso é só listando o que você precisa fazer. Acho que o que, por quê, quando, onde, como, quanto, né? E quem vai fazer. Acho que é um negócio assim. Então, coloquem isso e aí destrincha esse objetivo de vocês. Meu objetivo é ficar mais tempo com as minhas filhas. Ok, o que é o objetivo? O que? Isso, ficar mais tempo com minhas filhas. Por quê? Porque quero ver elas crescerem e não quero deixar com ninguém. Como? Ficando em casa, trabalhando de casa, sei lá, com o financeiro, né, guardando dinheiro, vamos supor. Quanto que isso vai me custar? Eu preciso de tanto de dinheiro guardado para eu largar o meu emprego para conseguir um tempo para trabalhar em casa. Ou seja, 6 meses que seja de dinheiro guardado. Então, a ferramenta 5W2H ela vai te lembrar o que você precisa fazer, que é a base, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, mandem a dúvida na caixinha de perguntas, tá? Da própria fraternidade, lá na plataforma da fraternidade. Pode perguntar lá que eu respondo vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês e até.